ao Historizando. Esse é mais um Tati Indica e aqui, além de te indicar um livro sensacional, eu vou te contar um pouquinho como é que foi o golpe militar na Guatemala. Então continua assistindo esse vídeo para entender e não se esquece que no @historizando Tati no Instagram tem mais conteúdo para você. A gente começa essa história no final do século XIX, mais especificamente na Costa Rica. Lá nasce uma empresa chamada United Fruit Company. E é isso mesmo que você está pensando. Não é uma empresa da Costa Rica, é uma empresa de um norte-americano, que inclusive vai ser chamado de o rei sem coroa da América Central. E a gente vai entender o porquê. Na verdade, essa United Fruit vai crescer muito na região, vai dominar a economia da região, não só da Costa Rica, né, da América Central como um todo, e vai ter produção aí de muitas frutas, principalmente banana. Então a América Central vai ser o principal fornecedor dessa fruta para o mundo inteiro. Graças a isso, a United Fruit vai crescer muito e vai ter um domínio cada vez maior, não só nas questões econômicas da América Central, mas também nas questões políticas da América Central. E aí, falando em América Central, hoje aqui a gente vai falar da Guatemala. A Guatemala vai ter uma grande parte de seu território dominada por essa United Fruit e, claro, com isso gera consequências. Não só na Guatemala, mas em toda a América Central, o nível de pobreza e de miséria era muito grande. Porém, as coisas pareciam que iam mudar a partir de 1945. Existiram dois presidentes na Guatemala que tinham propostas de justamente acabar com questões de miséria e pobreza na Guatemala. Esses dois presidentes, que é o Arévalo e o Jacobo Arbenz, né, é tudo em espanhol, não sei muito bem a pronúncia, mas esses dois presidentes vão começar a propor leis e regras que incluíam a United Fruit. Gente, a United Fruit não pagava imposto, a United Fruit não tinha ali nenhuma regulamentação trabalhista, então tinha ali inúmeras questões de exploração do trabalho em cima então de quem trabalhava na United Fruit. Tudo isso, é claro, gerava inúmeros problemas. E não só isso, mas tinham várias terras que eram consideradas da United Fruit, mas que não tinha nenhum uso, estavam abandonadas. Tudo isso motivou esses dois presidentes a tomarem medidas, tomarem atitudes. O primeiro deles vai lançar um código trabalhista em 1947. Esse código vai contribuir para que esses trabalhadores consigam aí, pelo menos, questionar as questões da exploração da United Fruit. Já Jacobo Arbenz vai então ter a meta da reforma agrária para Guatemala. E aí começam grandes problemas aí frente a essa meta do presidente. Primeiro que a gente tem que lembrar que na década de 50, que é quando ele propõe isso, estamos aí num contexto de Guerra Fria. Não só de Guerra Fria, mas de macartismo. Para quem não sabe, macartismo vai ser uma perseguição geral aí aos chamados comunistas. A maioria deles nem eram comunistas, né? Mas qualquer desconfiança que se tinha, havia aí esse tipo de perseguição. E os Estados Unidos então vai responder com uma cruzada anticomunista. É interessante entender também que a United Fruit tem um grande papel por trás disso. Pensem que a questão da reforma agrária, a questão das leis trabalhistas incomodavam muito a United Fruit, que tinha praticamente o domínio de inúmeros territórios da América Central, explorava os trabalhadores, não pagava impostos e estava tudo bem. E aí, a partir desses dois presidentes, começa a movimentação para tentar aí uma maior democracia na Guatemala, uma maior qualidade de vida aí para quem morava na Guatemala, que eram inclusive a maioria descendentes de nativos e tinham uma vida miserável. E graças a isso, esses dois foram acusados de comunistas. Não só isso, tá, gente? Mas além da acusação de comunista,
A CIA tem um papel muito importante, praticamente de protagonismo no golpe militar aí da Guatemala. Em muitos casos na América Central e na América do Sul, os Estados Unidos vão ter sim os dedos, as mãos envolvendo aí os golpes militares. Mas no caso da Guatemala não é só pé e mão, não, é o corpo inteiro. A CIA foi praticamente responsável por esse golpe militar e convoca aí Castilho Armas, que era um opositor do governo de Jacob Arbenz, para dar esse golpe militar. E aí você me pergunta, Tati, mas essa reforma agrária é coisa de comunista, né? Na verdade, não. Depende da reforma agrária, porque o que acontece é que o comunismo e o socialismo falam em coletivização das terras, que é diferente de reforma agrária. Reforma agrária inclui principalmente as moderadas em pegar terras que não eram aí usadas, né, que eram abandonadas, para de fato distribuir entre as pessoas que não tinham. E era essa a reforma de Jacob Arbenz. Inclusive, na reforma dele, ele propunha pagamento à United Fruit pelas terras que eles não estavam usando. Então, na verdade, esses dois últimos governos foram governos democráticos, antes de fato de um golpe militar. Mas a CIA, junto com esses opositores do governo, fizeram inúmeras campanhas do terror, promoveram um golpe militar violento que inclui bombardeios que vai matar inúmeros inocentes. E é graças a toda essa conjuntura, a todo esse contexto que inclui empresa privada e a CIA, o governo dos Estados Unidos também aí interferindo, para de fato acontecer uma ditadura na Guatemala. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e não só isso, mas se você quer saber como aconteceram alguns magnicídios na Guatemala, você sabe o que é magnicídio? Já ouviu falar disso? Se você quer saber de toda essa trama que mais parece um filme, mais parece uma novela, mas que é muito vida real, é só você conferir Tempos Ásperos de Mário Vargas Llosa. Eu recebi esse livro recentemente da Companhia das Letras, li ele todinho, descobri de fato aí muito da história da Guatemala graças a esse livro, e é muito interessante a gente entender que, por mais que pareça ficção, muitas das coisas que envolvem os Estados Unidos e a CIA são realidade. Mário Vargas Llosa vai escrever, isso é um romance, mas é um romance baseado em fatos reais, então a maioria dos personagens que estão nesse livro existiram de verdade. E é uma recomendação aqui do Historizando, uma recomendação, um Tati Indica para vocês, junto aí com esse gostinho de história da Guatemala. Quer saber um pouco mais sobre outros países da América Latina? Comenta aqui embaixo, é muito importante a gente entender a história não só da Europa, né, mas com certeza da América Latina, da América Central, e esse livro vai te ajudar bastante com relação a isso. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Tem alguma sugestão para o nosso Tati Indica? Comenta também, eu vou gostar muito de saber. Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Lá no @HistorizadoTati no Instagram tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! A chamada reforma agrária.